Muita gente conhece, a galera do agro principalmente já conhece muito do senhor, mas a gente tem uma turma aí que não conhece, então, por favor, se apresente pra gente. Fui presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes. E nos colocasse à parte como foi, né, essa peleja para conseguir fazer o melhor código ambiental do planeta Terra. E acaba sendo uma questão realmente muito importante, principalmente se a gente olhar para o próprio estado do Maranhão, que acaba sendo um exemplo. Que trabalham com a deformação da informação. Tá certo? Não fala o que acontece, fala uma versão da realidade e termina influenciando as classes médias. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas, foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade. Chama na Botina, o seu programa Cast semanal, e essa semana
semana nós estamos com aquele tipo de convidado que a gente ama demais, porque a gente sabe que ele vem com um nível de contribuição elevadíssimo, né, Lara? Exatamente. Então, assim, nossas boas-vindas, Dr. Aldo Rebelo. E, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade em estar conosco, né, em compartilhar mais sobre o agro. Então, é um prazer para nós termos o senhor aqui, mais uma vez, no programa Chama na Botina, né? E eu deixo já de cara com o senhor, para o senhor se apresentar, né? Fala um pouquinho para a gente quem é o Dr. Aldo. Muita gente conhece, a galera do agro, principalmente, já conhece muito do senhor, mas a gente tem uma turma aí que não conhece, então, por favor, se apresente para a gente. Um abraço, Adriana, um abraço, Lara, um abraço aos nossos internautas, um abraço a Balsas, um abraço ao Maranhão, um abraço a todos que nos acompanham. Eu sou jornalista, escritor, eu fui deputado 6 vezes pelo estado de São Paulo. Eu fui ministro de 4 pastas nos governos do presidente Lula e da presidente Dilma. Eu fui presidente da Câmara dos Deputados, fui secretário estadual aqui em São Paulo, fui secretário municipal, fui vereador aqui na cidade de São Paulo e sou alagoano. Nasci lá nas Alagoas, na cidade de Viçosa, na zona rural, nasci de parteira, fui alfabetizado em escola rural, estudei escola técnica agrícola, depois estudei direito, fui presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e fui presidente da Câmara, eu já disse, e fui relator do Código Florestal brasileiro. Como relator do Código Florestal, viajei, visitei o Brasil inteiro, fui ao Maranhão várias vezes, fui a quase todos os estados do Brasil para discutir a relação entre o meio ambiente e a atividade produtiva, principalmente a agricultura, a pecuária. Então é muito bom encontrar com você, Ediane, encontrar com a Lara, mais uma vez, e conversar sobre temas de interesse do Brasil, da nossa agropecuária e da nossa agroindústria. Nossa, com esse currículo a gente fica até assim, ai meu Deus, e agora? O que eu falo? Eu acredito assim, senhor Aldo, ex-ministro, como você gostaria de ser chamado? O senhor gostaria de ser chamado? Olha, me chamar pelo nome rejuvenesce. Ok, então bastante. Pronto, se eu estou autorizado, eu vou seguir. Aldo, desse teu release do teu currículo, o que mais não é que o que mais nos agrada, mas o que nos chama a atenção é justamente ser relator no nosso Código Ambiental, né? Eu agora vou estar mentindo se eu falar a idade que tem o nosso Código Ambiental. Eu queria que o senhor lembrasse disso e nos colocasse a par de como foi, né, essa peleja para conseguir fazer o melhor Código Ambiental do planeta Terra. Na verdade, Lara, o Brasil tem uma doutrina de preocupação com o meio ambiente e com a preservação das florestas, que é muito antiga, desde a época em que éramos uma colônia de Portugal, que havia essa preocupação. Por razões econômicas, por razões de segurança nacional. Portugal era um império colonial. O império colonial precisa de navios de transporte, de navios de guerra. E naquela época, a matéria-prima para a construção naval era a madeira. Então, um país que não tivesse madeira, ele não tinha segurança na sua indústria naval, dependia da madeira alheia. Então, para ter a madeira necessária para a sua indústria naval, para fabricar os seus navios, Portugal estabeleceu reservas florestais, exatamente para essa finalidade, para esse destino. Então, Portugal criou as primeiras legislações de proteção das florestas, que não era com o objetivo do meio ambiente, era com o objetivo da segurança da sua indústria naval, para ter matéria-prima para fabricar os seus navios de guerra e os seus navios de comércio. Tanto é que quando nós falamos das grandes navegações,
O Cabral, quando chegou aqui, acha que a expedição dele tinha 13 navios, tá certo? Quando Cabral chegou aqui. Quando Portugal se retirou do Brasil, depois da independência, que os portugueses foram expulsos do Brasil, as tropas portuguesas ocuparam 85 navios quando saíram da Bahia para Portugal. E era tudo feito de madeira, tá certo? Que era o material mais leve e que com as velas faziam as navegações. Depois, o Brasil adotou a reserva por uma questão de segurança econômica. A reserva legal foi na época da independência do Brasil, José Bonifácio. Cada propriedade tinha que proteger 1/5 das suas florestas. Mas para quê? Porque a indústria da construção civil precisava de madeira, uma fazenda para você fazer a cerca, para você fazer as casas, para você fazer as porteiras, para você fazer o morão, para você fazer tudo era madeira. E tinha que ser madeira própria. E em lugar acessível. Ninguém podia ir buscar madeira na Amazônia para fazer uma fazenda em São Paulo ou em Minas Gerais. Então, a reserva e a proteção das florestas obedecia a uma finalidade econômica, de ter a matéria-prima para a construção civil. Além disso, depois da máquina a vapor, a madeira, no lugar do carvão, era o combustível. As locomotivas, os navios a vapor eram movidos a madeira. Embora o José Bonifácio já achasse que as florestas tinham influência e importância no regime das chuvas. Pois bem, o primeiro Código Florestal brasileiro é de 1934, no governo Getúlio Vargas. Depois nós tivemos um outro no regime militar, em 1965. E o outro foi esse que nós fizemos em 2010, 2012, que era a atualização do Código Florestal. E esse foi o mais rigoroso de todos. Esse cobra do produtor rural uma colaboração, uma contribuição para o meio ambiente que nenhum país do mundo faz. E por que eu fui o relator? Porque havia uma disputa entre o setor ambientalista e o setor agrícola, ninguém aceitava que um indicasse o relator, e eu teria, assim, uma certa neutralidade, por ser de um partido de esquerda, mas por ser nacionalista, eu não tinha veto de nenhuma ala, de nenhum setor. E fui o relator, procurei ouvir o Brasil inteiro, fizemos mais de 200 audiências públicas, fizemos um Código Florestal que é rigoroso, como nenhum outro do mundo, mas que pelo menos tinha a possibilidade de oferecer segurança jurídica aos produtores e ao ambientalismo. Isso foi em 2012? Isso foi entre 2009, 2010 e 2012. Nós ficamos 2 anos praticamente ouvindo todo mundo. E de lá para cá, Aldo, ele não teve alteração? Ele não pode ser mexido? Ele não pode ter emendas, alguma coisa nesse sentido? Ele já devia ter sofrido a primeira revisão. Por quê? Porque uma lei só é colocada à prova quando ela vai para a prática. Você faz uma lei, você não sabe como é que ela vai funcionar. Uhum. Então nós fizemos a lei com muito rigor, com muita exigência, mas na prática ela demonstrou que precisava de ajustes e de correção. Por essa razão é que nós já prevíamos na aprovação do código a ideia de submeter o Código Florestal a uma revisão 5 anos depois, mas isso não foi feito. Pelo contrário, o Ministério Público tentou impugnar junto ao Supremo Tribunal Federal todas as normas que protegiam a agricultura, só queria um código que protegesse o meio ambiente, a segurança jurídica do agricultor. O Ministério Público nunca aceitou, tá certo? Recorreu ao Supremo com diversas ações diretas de inconstitucionalidade que nós tivemos que enfrentar, que derrotar lá no Supremo. Nos tribunais estaduais também acontece a mesma coisa. Então, nós nem sequer consolidamos direito o Código Florestal, porque o Ministério Público e uma parte do Judiciário, em aliança com as organizações não governamentais, principalmente aquelas financiadas do exterior, não permitem, tá certo? Uhum.
essa é uma questão que precisa ainda ser resolvida. É complicado, porque daí é o brasileiro trabalhando contra o país, né? Infelizmente, é muito brasileiro trabalhando contra o Brasil. Infelizmente é assim. E não é apenas a ONG que recebe dinheiro do exterior. Nós temos isso no Ministério Público, nós temos isso no Judiciário, nós temos isso no Legislativo, nós temos isso no IBAMA, nós temos isso na FUNAI, nós temos isso no Ministério do Meio Ambiente, nós temos isso no Ministério das Populações Indígenas, nós temos isso em tudo quanto é lugar, ou seja, brasileiros que assumem o interesse de outros países, muitas vezes achando que estão defendendo a natureza, que estão defendendo uma causa nobre, mas estão defendendo os interesses comerciais contra o Brasil. É triste. E assim, você teria um exemplo do que hoje, depois de 13 anos, que você acha que deveria ser mudado no código? Teria uma coisa assim, porque eu sei que você, né, viaja pelo Brasil todo nessa questão do agro, estava esse tempo agora, o ano passado, no Mato Grosso, que eu ainda vi a tua entrevista com o Luciano Pires, né? Você e a Samantha estavam num evento no Mato Grosso, que você conversou com ele. O que hoje, assim, você acha que poderia ter sido mudado no nosso código depois desse tempo? Você tem um caso muito evidente, que é a reserva legal imposta ao proprietário na região da Amazônia. Ou seja, na Amazônia, um proprietário tem que reservar 80% da sua área para a proteção do meio ambiente. Isso torna inviável economicamente a atividade. É muito difícil você concorrer com um produtor americano que usa 100% da sua área e você só podendo usar 20%. Você tem que encontrar uma forma de combinar a reserva no estado, na propriedade e no município. Se vamos dizer que o ideal seria que 50% de reserva legal na Amazônia, mas 50% no total. Uhum. Se o estado tem 50% de reserva já em parques, em unidades de conservação, em terras indígenas, você poderia mudar o percentual da propriedade para permitir o aumento da produção numa região onde tem terras muito boas para a agricultura. Você teria que fazer uma espécie de macrozoneamento por estado. E no macrozoneamento você definir as áreas destinadas à preservação e as áreas destinadas à proteção do meio ambiente. Além, naturalmente, daquelas áreas de margem de rio, de topo de morro, que ficam à parte da reserva legal. Isso eu acho que nós vamos ter que fazer. Dividir com os estados essa responsabilidade. E acaba sendo uma questão realmente muito importante, principalmente se a gente olhar para o próprio estado do Maranhão, que acaba sendo um exemplo de que nós temos ainda muitas áreas que poderiam ser, né, desmatadas legalmente, seguindo todo o protocolo, né, e acaba tendo essas restrições impostas por outros países que vem aqui, né, impor além do que já é a própria norma brasileira também, né? Isso, de modo geral, a gente percebe que há muita realmente desinformação da população que não está envolvida diretamente com o agronegócio brasileiro, não é? Porque a população é prisioneira não da verdade, ela é prisioneira das narrativas que predominam na mídia, nos meios de comunicação, na academia, nas organizações não governamentais, que trabalham com a deformação da informação. Tá certo? Não fala o que acontece, fala uma versão da realidade e termina influenciando as classes médias, que não têm preocupação com a segurança alimentar, porque o preço do alimento não é uma coisa importante para esse setor da sociedade. O preço do alimento é importante para os pobres, que destinam a maior parte de sua renda para a compra de alimentos. Por essa razão é que quando há uma inflação de alimentos,
o governo se torna rapidamente impopular, como está acontecendo no Brasil de hoje. Por quê? Porque o preço do arroz, do feijão, da carne, bate diretamente na renda do pobre. E aí o pobre reage, naturalmente, fazendo crítica ou oposição ao governo. Então, quando você toma um estado como o Maranhão, eu acho que é um dos poucos estados brasileiros que deve ter os 4 biomas, aí deve ter Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Amazônia, deve estar tudo misturado por aí. Isso. Eu não sei qual é o bioma que predomina aí em Balsas. Né? Cerrado. É o Cerrado. Cerrado. 35% de reserva legal, não é isso? Isso. Então, nós temos que permitir que o Estado faça o seu zoneamento econômico-ecológico, que combine a proteção do meio ambiente com a produção de alimentos. E a produção de alimentos não é apenas a segurança alimentar. Esse é o objetivo mais nobre, prover a segurança alimentar. A segurança alimentar é o acesso à alimentação a preços compatíveis com a renda, principalmente dos mais pobres. Mas a atividade agrícola, ou agropecuária, ou a agroindústria, movimentam também os tributos, porque pagam impostos para o município, impostos para o Estado, impostos para a União. Muitas vezes também essa atividade cria divisas para o país. Quando você exporta soja, milho, ou farelo, ou óleo, ou qualquer outro grão, ou carne, proteína, você está ajudando a economia do país. Quando um fazendeiro compra uma máquina agrícola, uma colheitadeira, um equipamento agrícola, um trator, ele está criando emprego urbano, emprego industrial, emprego metalúrgico, emprego de alta tecnologia. Quando alguém compra uma vacina para um frango, para um suíno ou para o gado, está criando emprego na indústria farmacêutica, que é a indústria urbana de alta tecnologia. Quando compra insumo para a agricultura, fertilizante, é a indústria química. Ou seja, essa atividade mobiliza tudo na economia. Cria emprego urbano, emprego rural, cria impostos, cria divisas e ajuda a economia do país a manter o nível de consumo. Por essa razão é que ela tem que ser protegida e estimulada, e não vista como se fosse um ônus, como se fosse uma ameaça ao meio ambiente, como se fosse um passivo ambiental. Isso é uma visão muito ruim para o país, mas infelizmente muitas vezes é ela que predomina. Até porque as pessoas não procuram se informar, não procuram saber como o produtor está cuidando, né? A gente fala aqui sempre no programa na questão da preservação das nascentes, que é um projeto da ProSoja, e o que o produtor faz quando tem água, o pessoal acha assim, não, ele vai tirar todas as árvores, tirar tudo. Eles não entendem que com isso eu vou destruir o meu patrimônio, eu vou destruir o que eu tenho de propriedade do meu solo, que a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Que o pessoal perdeu foi solo, a terra tá lá, mas o solo foi embora. E nenhum produtor em sã consciência vai fazer uma coisa dessa para não ter uma produtividade, para não ter uma qualidade de grãos, de carne, de frutas, leguminosas. E as pessoas não entendem isso. Eu acho tão triste, Aldo, porque nós vemos o agradecimento, principalmente o americano. O americano, ele agradece ao produtor rural. Ele tenta, de todas as formas, fazer com que o produtor rural não caia, porque eles sabem que o país não é autossuficiente, que eles dependem de outros países para se alimentar. E o nosso país né, graças a Dr. Alisson Paulinelli, Embrapa e tantos outros, é o que é hoje nessa questão da segurança alimentar do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Mas eu não entendo o porquê de tanta paulada na gente. Isso tem várias razões, causas, origens, para explicar essa animosidade da mídia, das ONGs, não todas, né? Porque a maior parte das ONGs
São organizações humanitárias, filantrópicas, são poucas ONGs financiadas de fora com muito dinheiro. Essa animosidade da academia, isso tem origem na ignorância, por um lado, na manipulação dessas narrativas que são espalhadas com muito dinheiro. Ninguém sabe a fortuna que essas organizações não governamentais recebem para espalhar essas versões. Hoje, na verdade, Lara, o que nós temos no Brasil, a maior divisão do nosso país, não é geográfica, não é regional, não é ideológica, não é política, ela é cultural. É uma separação entre esse mundo rural, esse Brasil profundo, esse Brasil dos sertões, e o Brasil litorâneo, o Brasil urbano. Esses dois Brasis não se reconhecem e não se conhecem. E esse Brasil urbano é o Brasil que comanda. É o Brasil dos legisladores, é o Brasil dos fiscais, é o Brasil dos juízes, é o Brasil dos promotores, é o Brasil dos jornalistas. E esse Brasil urbano, olhando esse Brasil rural, com desconfiança, com preconceito, tá certo? Achando que ali está o risco do meio ambiente, está a ameaça ao meio ambiente. Esse é um grande problema do país, é esse abismo cultural separando esses dois Brasis. E outras são ideias falsas. No Brasil nós temos a ideia de que uma lei é boa quando ela gera multa e não quando ela é cumprida. A lei boa é a lei que é respeitada. Mas no Brasil não, você criou a ideia que é preciso demonstrar a eficiência da lei multando, autuando, embargando, e abandonou-se no Brasil o trabalho que antigamente se fazia, que era a extensão rural. Você, ao invés de mandar para um campo um grupo de meninas e meninos, estudantes ou estagiários de escolas técnicas agrícolas, de veterinária, de engenharia agronômica, você manda um monte de fiscal com talão na mão para multar e embargar as pessoas. Ao invés de orientar, de dizer, olha, assim não dá para ser feito, faça desse jeito, de ajudar o produtor com orientações técnicas, eles não, eles querem multar e embargar porque criou-se aqui uma monstruosidade, que é a arrecadação da multa, alimentar o órgão multador. Ou seja, ele tem o objetivo de arrecadar. Então ele sai multando para arrecadar. Isso é uma monstruosidade, isso é uma coisa absurda. Então eu acho que nós temos essas deformações que precisam ser enfrentadas e corrigidas. Nós não temos mais o extensionista, aquele que orienta. O extensionista hoje no Brasil é o rapaz que atende na casa rural, na casa agrícola. É ali que o agricultor vai pedir uma orientação sobre um problema que ele enfrente ali, sobre o problema que ele enfrente na criação, sobre um problema que pode atingir o gado que ele está criando, a cabra que ele está criando. Ele não tem mais um orientador. Antigamente você tinha. Aqui em São Paulo tinha chamadas Casas da Lavoura. Casa da Lavoura. Hoje em dia não. É o IBAMA e o órgão ambiental multando multas estratosféricas que muitas vezes são superiores. Eu vi o caso lá no Amazonas, tive com a proprietáriazinha de um lote que valia 15 mil reais e tinha uma multa de 60 mil. Tão pobre que o fiscal que foi lá multá-la teve que botar o dinheiro no bolso para dar o dinheiro para ela pegar um carro e ir ser autuada lá na cidade. É isso que nós temos. Isso é uma coisa monstruosa, isso precisa ter fim. O Estado brasileiro não pode ser o Estado fantoche de ONGs e o Estado que é o Estado predador, o Estado inimigo do agricultor e do produtor rural. Isso não existe no mundo. Pode falar lá nos Estados Unidos para ver quantas propriedades rurais são multadas, são autuadas, são embargadas, com uma legislação totalmente liberal, que pode tudo e permite tudo. Isso nós temos no Brasil, porque criou-se essa mentalidade absurda de se tratar o agricultor e a agricultura como se fosse uma atividade pecaminosa. Impressionante mesmo. Doutor Aldo, eu gostaria que o senhor fizesse um panorama
o senhor, não que o senhor não fez agora nesse momento, mas no início da sua fala, né, a gente até trouxe um pouquinho dessa história, né, que é belíssima, da história brasileira, e que é importante porque ela acaba reforçando muito dessa cultura que a gente ainda tem de dominância de outros países. Pelo menos eu vejo dessa forma, porque a impressão que a gente tem hoje, no final das contas, é que a gente acaba sendo um fazendão da China, né, ou de outros países, porque no final das contas a gente fica com aquela sensação de que a gente está produzindo, ou pior, né, que aí eles também estão vindo produzir aqui e nós estamos deixando as coisas um tanto quanto bastante frouxas, né? Então a gente tem um cenário hoje de liberdade econômica que é favorável do ponto de vista do crescimento econômico, porque permite que não só aquele pequeno produtor realmente produza. Então a gente tem aí grandes produtores, grandes propriedades, né, grandes investimentos, atuando realmente, né, dentro de um Brasil aí que é geograficamente muito grande e que acaba tendo uma diversidade, né, uma pluralidade muito grande de atuação, né, olhando essa coisa do Rio Grande do Sul, com realmente propriedades menores e uma multiplicidade aí de produção, e conforme a gente vai subindo, né, a gente acaba tendo áreas maiores e uma coisa um pouco mais, uma oferta às vezes até menor de variedade. Mas dentro desse cenário também comparando com o mercado internacional, com essa questão o fato de nós hoje sermos aí, por exemplo, o maior produtor de soja, mas e ao mesmo tempo a gente não tem domínio sobre a questão dos valores, né? A gente vai lá para uma bolsa e a gente ou acata o dólar ou acata, né? Então, assim, como que é a sua percepção dentro da sua experiência e da sua vivência com todas essas questões? Como o senhor vê o nosso Brasil da agricultura e da pecuária para o futuro? Eu vejo com muito otimismo e muita confiança. Por quê? Porque o Brasil é detentor de parte importante da solução dos dois dilemas da humanidade. O dilema da humanidade é a produção de energia, a segurança energética. Esse é um dos dilemas da humanidade. Ter energia suficiente para o seu desenvolvimento, desde a eletricidade até a bateria do carro elétrico. Isso tudo depende de minérios, e a maior fronteira mineral do mundo está no Brasil e está na Amazônia. Uhum. O segundo desafio da humanidade é a segurança alimentar, e essa é incontornável. E o mundo está vivendo um processo de profunda transformação que está causando esses conflitos, esses choques. Qual é a transformação do mundo? É a mudança do eixo econômico do Atlântico para o Pacífico, da América do Norte e da Europa Ocidental para a Ásia. Essa transição vai acontecer, ninguém vai impedir. A economia do mundo vai girar em torno da China, da Índia e da Indonésia. Em pouco tempo, a China será a maior economia do mundo, a Índia será a segunda, os Estados Unidos serão a terceira, a Indonésia a quarta e a quinta o Brasil. Em pouco tempo, nenhuma economia importante estará mais na Europa Ocidental, vai estar na Ásia. Qual é o problema da Ásia? É que tem crescimento econômico, mas não tem segurança alimentar. Nem a China e nem a Índia podem produzir o suficiente para alimentar sua população. E isso não tem conserto. Por quê? Porque não tem área para agricultura. O que tem já está sendo usado, explorado, e não dá conta de alimentar a população. Eles vão buscar essa solução aonde? Isso depende de 3 fatores: recursos naturais, terra, água e clima, conhecimento de agricultura tropical, uhum, e o fator humano, que é o agricultor. Quem é que tem isso? O Brasil, todos, não é o Uruguai. Você pode até celebrar que a carne do Uruguai é uma das melhores carnes do mundo, mas nunca vai passar de 10 milhões de cabeças.
Não tem como passar. Você pode achar que o queijo suíço é muito bom, mas a Suíça nunca terá área suficiente para ser um produtor importante de segurança alimentar do mundo. O Brasil tem fronteira agrícola, terra, água e clima. O Brasil tem conhecimento com Embrapa e outras universidades, e o Brasil tem o agricultor. Então, nós olhamos para o futuro com otimismo. E essa sequência, Ediana, a agricultura e a pecuária caminham para se transformar em agroindústria. É inevitável. É isso que está acontecendo no Mato Grosso. É isso que vai acontecer aí nesse Matopiba. Você já vai aí em Bom Jesus, aí no sul do Piauí, e já vê os caminhões carregando o farelo de soja, o óleo de soja, já transformado para exportar pelo porto de Suape. E quando terminar a agroindústria, vai ser indústria em geral. Você vai em Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Primavera do Leste, ali no Sorriso, está tudo se industrializando rapidamente. E o mundo vai precisar disso. O Brasil, porque diz, mas o Brasil vai depender da China. Não, é a China que depende do Brasil. Inverta completamente. Quem depende é quem precisa comer, tá certo? Quem precisa de comida é quem está dependendo do outro. Foi isso que o embaixador chinês me falou uma vez, lá em Brasília, numa reunião com o presidente da Câmara, um representante do presidente da República, me mostrou um telefone celular com umas colheitadeiras e disse: ministro, o Brasil vai depender, a China vai depender cada vez mais do Brasil. Vai depender por quê? Porque é a segurança alimentar. Isso é o seguinte: o mundo hoje fabrica alguns bilhões de celulares. Não fabrica, Lara, Diana? Sim. Centenas de milhões de automóveis, não é isso? Exato. Televisores, não é isso? Só que o mundo até um dia desse vivia sem televisão, sem celular e sem automóvel. O mundo só nunca viveu sem comer. Exato. Certo? Você pode acabar com o celular. Agora que uma lei não proibiu os meninos de usar celular nas escolas... Está tendo quase uma rebelião. Só não pode proibir de comer. Tá certo? As 3 refeições por dia são incontornáveis. O mundo sempre promoveu guerras por causa de segurança alimentar. É essa a questão central. Os alemães mandavam afundar os navios que transportavam carne e trigo da Argentina e do Uruguai para a Inglaterra, porque os alemães sabiam que Londres podia sobreviver a 3 meses de bombardeio da aviação alemã. Londres só não podia sobreviver 3 semanas sem carne e sem trigo. Tá certo? Essa que é a questão. Então, quem tem a segurança alimentar detém um poder geopolítico muito forte e muito importante. E é isso o que o Brasil tem. É isso que o Brasil pode oferecer ao mundo. Segurança energética, porque tem petróleo. Sabe qual foram os 3, 4 produtos mais importantes das exportações do Brasil no ano passado? O primeiro foi a soja. O segundo foi o petróleo, o terceiro o minério de ferro e o quarto carne. Exato. E se você for colocar o quinto, foi açúcar e melaço. E se você for colocar o milho, é isso que o Brasil pode oferecer ao mundo. Então eu acho que nós estamos muito bem, eu vejo com muito otimismo. A situação difícil é quando você olha e diz: como é que eu vou alimentar 1 bilhão e 500 milhões de chineses? Sem o Brasil é difícil. E o problema, né, é que muitos brasileiros não enxergam dessa forma. Eles acham que nós somos totalmente dependentes e que se a China falar que não vai mais comprar, gente, eles não vão mais comprar, vão comprar de quem? Quem vai produzir isso para eles? Não tem, eles podem até comprar. A Holanda, a Suíça, a Bélgica. Com aquela área física que ela tem, geográfica. O Aldo falou da questão da Suíça, aí eu me lembrei de uma entrevista que a gente fez e a pessoa dizia assim: olha, eles ficam questionando abertura de áreas legalmente, mas compram queijo suíço, iogurte, que é produzido do lado de uma usina atômica. Que o gado está lá perto de uma usina nuclear. E aqui não se reclama disso. Eles não perguntam como é que o produto que eu trago de fora, vamos dizer assim, uma picanha aqui da Argentina, que é
né, o pessoal acha o máximo da carne. Como essa carne é produzida? Qual que é a sustentabilidade? Qual a rastreabilidade? E tudo isso é cobrado. Como foram ocupadas as pastagens argentinas, né? Isso está registrado em crônicas. Os fazendeiros contratavam peões e dava a cada um 30 balas. Cada bala dessa era um índio que tinha que ser morto para desocupar a terra para a agricultura. E os peões, ao invés de usar a bala para matar os índios, castravam os índios e eles morriam de hemorragia, tá certo? Essa é a origem dessa carne argentina. Nos Estados Unidos, matavam os bisões para que o índio não tivesse com que se alimentar, ou mandava o Buffalo Bill. O herói do Brasil é o Rondon, que protegeu os índios. O herói americano é o Buffalo Bill, que saía caçando o índio. E vão dar lição de proteção de floresta e de índio para o Brasil. Tenham paciência, por favor, isso não, tá certo? Aqui não, por favor, isso nós não aceitamos. A gente não tem que aceitar, mas existem alguns que ainda aceitam, né? Esse é o grande problema. A nossa conversa com a Samantha, né, esse ano, foi justamente a questão do embargo da Europa sobre áreas abertas até 2020, que não iriam comprar nada, né? Eram 7 produtos, né, Diana? É isso? Que eles não iriam comprar a partir do final de dezembro, com áreas abertas a partir de 2020. Ok, mas e daí? Eles vão comprar de onde? Por que o Brasil aceita isso? Por que nós não temos, Aldo, é isso que eu queria entender, um representante lá batendo de frente? Por que o lobby é de lá para cá e não nós, para mostrar como a gente produz, para mostrar como a gente trabalha, para mostrar que a gente faz tudo certinho, que o nosso dever de casa é... Eu não vou colocar 100%, porque sempre tem uma laranja podre no meio de qualquer profissão. É porque tem lamentavelmente, a nossa diplomacia tornou-se uma diplomacia ornamental. Não é uma diplomacia para defender os interesses do Brasil. É uma diplomacia que abraça aquilo que o mundo quer do Brasil e não apresenta o que o Brasil quer do mundo. Nós vamos ter essa conferência do clima das Nações Unidas agora em dezembro em Belém. Era uma grande oportunidade do Brasil apresentar o projeto de um código florestal internacional. Vamos ter normas que todos obedeçam. Você quer exportar vinho da França para o Brasil? Eu quero saber qual é a reserva legal da fazenda que produz a uva que faz esse vinho. Você quer exportar queijo francês para o Brasil? Eu quero saber qual é a reserva legal dentro da fazenda que criou a vaca que deu o leite para fazer esse queijo. Você quer exportar? Eu andei muito na Suíça. Eu fui ministro do esporte. A sede da FIFA é na Suíça, eu ia muito lá. Eu descia naqueles aeroportos da Suíça, as vaquinhas estavam pastando na beira da pista. Você olhava nas margens dos rios, estava cheio de vaca, de ovelha, de couve-flor, de beterraba. Não tinha mata ciliar de mata ciliar de lavoura. De produção. Tá, uma vez eu perguntei pro representante dos fazendeiros de Portugal, de uma associação de fazendeiros, perguntei se eles plantavam na beira do rio. E ele me olhou com ar de espanto e me respondeu com uma pergunta, se nós já estávamos plantando dentro do rio. Porque na beira do rio, claro que eles já estavam plantando. Ele achava que nós já tínhamos encontrado um jeito de plantar dentro do rio. Eles vão plantando dentro do rio. Dentro do rio, por enquanto, só os peixes mesmo. Não pode plantar na beira do rio. Então é o seguinte, são 2 padrões de moralidade. 2 pesos, 2 medidas, né? Para nós é para ele. Uma vez lá em Estocolmo, e eu expliquei como era a nossa legislação sobre reserva legal, sobre proteção dos índios, e perguntei para ela, ministra, e a senhora aqui tem a reserva legal? Ela não sabia o que era. Chamou um assessor para conversar, para explicar, o rapaz saiu, telefonou, voltou e disse, olha, isso não existe no nosso direito. Na Suécia, reserva legal não existe aqui. Agora, eles exigem o que não praticam.
Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Literalmente para inglês ver. E o que você fala, Aldo, pra gente? Porque essa semana agora que passou, o que chacoalhou o mundo agro, vamos assim dizer, foi o cancelamento do Plano Safra. O que o senhor vê disso, por favor? A notícia é menos grave do que o que nós conseguimos entender, porque não foi propriamente um cancelamento, foi uma suspensão por falta de fundos para honrar aquilo que o governo se propôs a fazer. Como nós não temos orçamento, porque não foi votado o orçamento, o governo não pode usar a proposta de orçamento que enviou para o Congresso. Ao não poder usar a proposta de orçamento que enviou para o Congresso, ele tem que usar o orçamento do ano passado e usar 1/12 por cada mês. São 12 meses, a cada mês ele pode usar o limite do que usou no ano passado. Uhum. Então, se o seu orçamento esse ano for maior do que o do ano passado, você não vai ter como cumprir o orçamento, porque não tem os fundos necessários para isso e o Congresso não votou o orçamento. Agora, na verdade, isso expõe o quê? Vários problemas. Primeiro, que o país, sem crescimento econômico, sem geração de tributos, não vai ter orçamento, porque o orçamento não é dinheiro do governo, o orçamento é o dinheiro que é arrecadado, que se torna orçamento. E o país sem crescer não tem como reunir os recursos para honrar o orçamento. Tem que contingenciar, num primeiro momento, contingenciar é congelar o recurso dos ministérios, e num segundo momento fazer um ajuste fiscal, cortar despesa, porque não vai ter receita para honrar a despesa orçamentária prevista. A segunda questão é que o governo está politicamente isolado. O governo não tem base parlamentar, não tem maioria para aprovar os seus projetos. Cada projeto é uma dificuldade, é um parto, é uma negociação difícil. Então, o governo tem uma dificuldade política muito grande e o Congresso, naturalmente, se aproveita dessa situação. Em terceiro lugar, é um governo que, não digo todo ele, mas uma parte importante dele, trata com hostilidade a agricultura e a agropecuária. É o Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Populações Indígenas, o IBAMA, a FUNAI, que hostilizam esse setor, que não estimulam, não reconhecem o seu valor, a sua contribuição para o país. Então, eu acho que, se o governo aprovar o orçamento, que provavelmente vai acontecer, vai recuperar o recurso do Plano Safra, mas a inflação já tornou o Plano Safra mais caro. Os juros que estão aí, que vão para 15% até o fim do ano, 15,25%, vai encarecer o Plano Safra. Quando o governo diz que não pode cumprir o Plano Safra para os grandes proprietários, vai obrigá-los a recorrer a outro tipo de crédito, mais caro. Isso vai resultar em quê? Em carestia maior no preço dos alimentos. Então, isso é uma tragédia, uma conexão de vários erros por ou incompetência ou incapacidade do governo. Tem alguma pergunta? Doutor Aldo, mudando um pouquinho aqui até o foco da nossa conversa, o senhor tem vários títulos aí publicados, né, de livros, e qual deles o senhor tem mais paixão? Mais paixão, né? Ou tipo, é aquela história das meninas dos seus olhos, assim, tem uma obra que é mais assim? Ou cada uma das obras foi num momento, numa circunstância, e, né, são todos temas que são relacionados à nossa pátria, à nossa soberania, à nossa tributação, nacionalidade, né? Então, o senhor é realmente uma referência nacionalista, vamos dizer assim, não sei se a minha expressão é correta, mas é uma pessoa que a gente olha e fala assim, esse é brasileiro de verdade, né? A sua fala sempre é uma fala de defesa do povo brasileiro independente, é o tipo do discurso que a gente se sente representado, né? Então, mas tem um título que é mais assim?
Ediano, eu vou falar de 2 livros. Um de 2020 e 2021, que é esse aqui. O Quinto Movimento. Chama Quinto Movimento. Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada. Esse aqui eu escrevi durante a pandemia e lancei em 2021. O outro é mais recente, é de 2023, e chama Amazônia, A Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Então vamos aqui rapidamente falar dos 2. Esse aqui, por que é que chama Quinto Movimento? Porque eu divido a história do Brasil em 4 períodos que eu chamo de movimentos, para dar a ideia de que foram coisas vivas, que a história não é uma sequência de datas, é uma sequência de movimentos vivos. O primeiro movimento é a construção da base física do Brasil. Como é que nós construímos esse território? Tem muita gente até hoje lutando por território, tá certo? Tem uma guerra na Ucrânia com a Rússia. Agora lá tem Israel com os palestinos por causa de território. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados demarcados desde 1750. 17 mil quilômetros de fronteira. Esse foi o grande primeiro movimento do nosso país, a base física, o território. O segundo foi o da independência. Os nossos irmãos da África, Angola, Moçambique, ficaram independentes um dia desse, em 1975. Nós ficamos, e até hoje tem guerras civis lá, lutas tribais. Hoje, nós temos no Brasil um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que ficou independente em 1822, há mais de 200 anos, com líderes importantes como Dom Pedro, o Bonifácio, a Imperatriz Leopoldina, que fizeram esse segundo grande movimento da independência. O terceiro foi o movimento de consolidar a unidade do país. Nós também tivemos guerras civis, teve movimento separatista, nós superamos tudo isso e mantivemos o Brasil unido como um único país. Esse foi o terceiro movimento. O quarto movimento é o da construção econômica e social e política. Essa grande base industrial que nós temos, nós fabricamos aviões aqui em São José dos Campos, fabricamos automóveis, fabricamos computadores, fabricamos celulares, nós temos uma grande agroindústria no país, fabricamos equipamentos agrícolas, nós temos uma grande agricultura tropical. Esse é o quarto movimento. Aí o Brasil entrou numa disputa, numa guerra ideológica de esquerda contra direita, homem contra mulher, preto contra branco. Querem dividir o Brasil de tudo quanto é jeito. Nordeste contra sul, sul contra sudeste. Uma confusão. Verdade. Essa confusão só nos atrapalha. O Brasil tem que fazer um quinto movimento, unindo o Brasil em torno do desenvolvimento, da redução das desigualdades e da consolidação da democracia. Não faz sentido o Brasil ficar fazendo guerra ideológica de esquerda e de direita. Quem é de esquerda e quem é de direita? Tá certo? O Brasil tem 2 partidos, quem é a favor do Brasil e quem não é. Esse que são os 2 partidos do Brasil. A ideologia do Brasil deve ser a ideologia de quem é a favor do país. E quem é contra fica do outro lado. Então nós temos que fazer o quinto movimento, que é o que eu proponho, unir o Brasil pela retomada do crescimento, pela redução das desigualdades, pela consolidação da democracia. É isso que está nesse livro, por isso que eu chamo de quinto movimento. Esse outro aqui, que eu escrevi no ano passado, Maldição de Tordesilhas, eu passei 4 meses na Amazônia. Nossa. 4 meses. Peguei um carro aqui em São Paulo, fui a Brasília, de Brasília fui a Palmas, de Palmas a Imperatriz, de Imperatriz a Marabá, de Marabá a Altamira, de Altamira eu atravessei a Transamazônica inteira, dirigindo, desci pela 163, fui lá em Miritituba, no porto que deveria receber a Ferrogrão, que o Supremo proibiu, passei por tudo, fui à Universidade Rural do Pará, fui à Universidade do Amazonas, fui aos centros de pesquisa, ouvi produtor rural, andei nos rios, no Xingu, no Purus, no Tapajós, andei por todo canto. E o que eu vi foi isso, que a Amazônia tem 3 estados concorrendo. O estado oficial, o estado que é o institucional, o estado paralelo das ONGs e o estado paralelo do crime organizado. É disso que eu falo aqui, tá certo?
Isso é o que está no meu livro. Está publicado em português, inglês, francês e espanhol. Uau. E os capítulos falam da cobiça internacional sobre a Amazônia. Essa riqueza. Questão do meio ambiente é muito bonito, mas o que interessa a esses grupos internacionais é a maior fronteira mineral do mundo. Exato. É a maior fronteira de biodiversidade do mundo. É a maior fronteira de água doce do mundo. Esse pessoal não está interessado no destino dos índios. Vão lá em Roraima, você vai ver 20 mil Yanomamis dentro de 96 mil quilômetros quadrados, que é uma área maior do que Portugal, maior do que o estado de Santa Catarina, passando fome, subnutridos, com as costelas de fora. Nunca resolveram o problema dos indígenas, nunca tiveram interessados nisso. Vivem em Paris, em Londres, arrecadando dinheiro, dizendo que estão protegendo a Amazônia e os índios, mas estão protegendo os próprios interesses. A ministra do Meio Ambiente disse que a Amazônia é um paraíso, mas ela não ficou no paraíso, ela veio para São Paulo, morar em São Paulo, se eleger por São Paulo. A outra lá também, que é a Índia das populações indígenas, não quis morar numa aldeia, nem numa tribo, ela veio morar em São Paulo, tá certo? A tribo dela é aqui, da família Lima, dos banqueiros, das ONGs, essa é a tribo que ela frequenta. E veio aqui para São Paulo. Então é o seguinte, que paraíso é esse que existe na Amazônia? Que a ministra do Meio Ambiente diz, é um paraíso. Paraíso para quem? Paraíso que tem a maior taxa de mortalidade infantil do Brasil? Paraíso que tem a maior taxa de analfabetismo do Brasil? Paraíso que tem a maior taxa de doenças infecciosas do Brasil? Paraíso que tem os piores indicadores de saneamento básico do Brasil, de água tratada, de luz elétrica, onde os municípios que têm mais população indígena são os que têm os maiores índices de analfabetismo. Acabou o IBGE de publicar. O município brasileiro que lidera o analfabetismo é o município brasileiro que tem o maior percentual de população indígena, onde o prefeito é índio, o vereador é índio, que é o município de Iramutã, lá no estado de Roraima. Eu conheço o Iramutã, fui mais de uma vez. Esses zongueiros que vivem em Paris, em Nova York, em São Paulo, em Brasília, conhecem o Iramutã, não sabem onde fica. Eu estive lá, estive com a prefeita, levei na época a prefeita ao presidente Lula, que a FUNAI queria extinguir o município. Não, pessoal, isso não. Então esse é o meu livro, é um livro de denúncia, para mostrar uma Amazônia que a mídia, tá certo? Não conhece. Esse povo que vive nos gabinetes, nas mesas redondas das TVs a cabo, sabe onde fica a Amazônia? Sabem nada. É que eu ouvi dizer que não sei quem, conversei com o ministro, conversei com não sei quem, só sabe o Brasil a partir de conversa por telefone, ou nos restaurantes de Brasília. E para a Amazônia, para saber como é que lá a situação está, nunca fazem isso. E proíbem, né? Eu sei que a questão, inclusive eu acho que foi a sua entrevista com o Luciano Pires, que você tocou no assunto de proibir de fazer estradas pavimentadas na Amazônia, para levar e trazer, né? Foi bem uma fala sua no Café Brasil. Ao invés do voto de cabresto do Nordeste, né, acaba sendo um voto também, né, por equivalência, para manutenção dessas pessoas, né, do jeito que elas estão. Aí eu fico me perguntando, e cadê a FUNAI? Cadê os órgãos que teoricamente realmente deveriam dar uma assistência de verdade, não simplesmente mais uma ONG? Essa questão da infraestrutura, pelo amor de Deus, pessoal, eu fui nesses municípios, eu me lembro ainda no Código Florestal, 15 anos passados, 15 anos, a gente já denunciava que não permitiam a construção de estradas, estrada para transportar doente, comida, porque a Amazônia, as distâncias são muito grandes, ninguém sabe o que é isso. Lara, Diana, na Amazônia tem município maior do que Santa Catarina. O município de Altamira tem 169 mil quilômetros quadrados. Tem distâncias dentro do município superiores a 1.000 quilômetros, dentro do mesmo município. Para você sair da sede do município de Altamira e chegar a Castelo dos Sonhos, que é um distrito, são mais de 1.000 quilômetros. E tem distrito que você não chega nem por estrada, só chega de barco, 3, 4 dias. Você imagine uma criatura com uma apendicite supurada, já com morreu, uma mordida de cobra.
uma mulher com dificuldade do trabalho de parto. Como é que ela vai chegar em 3 dias para ter assistência médica? E aí, quando tem um avião, eles queimam o avião, porque diz que é avião do garimpo. Queima helicóptero, que é do garimpo. Por que não bota numa cidade para servir ao sistema de saúde? Então você não tem uma estrada para transportar um doente, para transportar um estudante. Como é que você leva um estudante de uma comunidade rural para uma escola? Não, pessoal, isso é desumano, isso é uma coisa absurda. Aí você tem um promotor, alguém do Ministério Público que não conhece a Amazônia, passou num concurso, vindo não sei de onde, chega ali como se fosse um interventor colonial, parece que é um agente colonial do Império Francês numa colônia africana. Essa gente se comporta assim, tá certo? É um administrador britânico numa colônia africana. É como essa gente se comporta. Isso é inaceitável. Esse poder não pode continuar na mão desse tipo de gente. Não pode. O Congresso vai ter que votar, se não agora, porque com esse governo não é possível, emendas à Constituição para tirar esse poder dessas corporações. Senão o Brasil não tem jeito. Se não desempoderar essas corporações que se voltaram contra o interesse nacional, se voltaram contra o Brasil, isso eu estou falando do Ministério Público, IBAMA, FUNAI, setores do judiciário, não tem jeito, tá certo? Essa gente não tem maturidade, é uma gente muito narcisista, não tem maturidade para decidir sobre coisas importantes do país, é o que eu acho. Como foi falado, né, para transportar tanto doente como para vir médicos, para vir medicação, para vir, e eu não consigo entender, quando é época de eleição, parece que as urnas conseguem chegar a todos os lugares possíveis e inimagináveis desse Amazonas, mas enfim. O Aldo, a gente estava falando aqui dessa questão de cuidar do meio ambiente, dessa questão de todo mundo falar, é porque o agro polui, porque o agro acaba com os rios, o agro não sei o quê. Nós tivemos a entrevista com um professor lá de Passo Fundo, o Claude Gauner, e ele falou para nós o seguinte, que as águas dos rios, elas são mais contaminadas com anticoncepcionais, qual que é o outro remédio anti-inflamatório que ele deu? Penicilina, e uma outra medicação que agora não vou me lembrar, porque também já tem uns 3 anos que a gente fez essa entrevista com ele. Uhum. E não tem produto químico usado em lavoura, em todo esse estudo que foi feito. As pesquisas são importantes, mas isso pode ser visto a olho nu. Aqui em São Paulo, há uma cavalgada que eu participei algumas vezes, que sai do bairro de Santo Amaro e vai até a cidade de Pirapora, a 70 quilômetros de São Paulo. Uhum. E nós cavalgamos pela beira do Tietê. O Tietê vai melhorando à medida que se afasta dos centros urbanos. Na cidade de São Paulo, o Tietê é um rio podre, é um rio morto, que você lacrimeja quando passa na margem do rio, suas narinas ardem quando passa na beira do rio, e quando você se afasta muito, você pode até nadar no rio Tietê, ele é piscoso. Na cidade de Marília, conversei lá com uma agricultora familiar, que foi expulsa da sua propriedade porque ela plantava na beira do rio. Uhum. E o Ministério Público disse que não podia plantar na beira do rio. Aí ela abandonou a propriedade e foi para a cidade. Ela disse só que na minha propriedade o rio era limpo, e aqui na cidade o rio é morto, é podre. Então é uma completa falta de noção e de bom senso. Ou seja, o risco para o meio ambiente não está no campo nem na roça, minha gente. O fator de poluição é muito mais nos centros urbanos e nas cidades. É aqui que o ar é irrespirável, que os rios são contaminados, e não no campo. Mas criou-se essa narrativa e ela terminou assumindo o status de senso comum, o que é um absurdo. Esse ano, o ano passado, né, Diana, o Maranhão passou a ser livre de aftosa sem vacinação. Para nós aqui foi uma conquista muito importante, muito, muito mesmo, porque mostra de novo que a gente fez todo o trabalho certinho, casa, né? O dever de casa muito certinho. E estamos aí, foi falado da questão
o senhor falou do plantel de 10 milhões, eu não me lembro o país agora. O Paraguai. Uruguai. Então, é o plantel do Maranhão. É o plantel do Maranhão hoje. Nós estamos com um plantel de 10 milhões e livres de aftosa sem vacinação, né? Claro, observando, prestando atenção se aparece algum foco, se tem alguma coisa que possa, de repente, levantar as antenas e a bandeira vermelha para que a gente cuide. E é nisso, Aldo, que nós não divulgamos. A gente fala muito isso aqui, né, Ediana? Uhum. Isso não vai para TV, isso não vai para outdoor, isso não vai para Instagram, para TikTok, isso não vai para lugar nenhum. O que pode ir de repente aqui, o que ficou a mídia, o Maranhão, a mídia, claro, para nós foi horrível, a gente sempre passou ali, que foi a queda da ponte. E isso foi divulgado amplamente, de manhã, de tarde, de noite. Mas uma conquista dessas, num estado que a gente sabe que ainda é um estado, né, que tem muita pobreza, muita essa questão, e não se divulga. Não sei se é falta de interesse do próprio Estado ou se isso não dá like, não dá engajamento ou audiência. Não entendo isso, sabe? Eu creio que isso é uma intimidação dessa narrativa que impõe ao Brasil esse ônus, esse custo de fazer o país que mais protegeu o meio ambiente no mundo sentar no banco dos réus diante de países que não protegeram nada. Isso é uma inversão completa de valores. E nós, quando eu digo nós, a nossa elite e os nossos governos não assumem, porque, por exemplo, no caso do Maranhão, o Maranhão é uma promissora fronteira da agropecuária. O Maranhão é um estado muito rico. Você acha que por que é que os franceses, os holandeses invadiram o Nordeste, não invadiram São Paulo? À toa não foi. Não, porque a riqueza do país estava aí. A fronteira promissora estava aí. Por isso que eles ocuparam o Maranhão durante muito tempo, fundaram a sua capital, batizaram em homenagem a um rei francês, por isso que chama de São Luís, tá certo? Deram trabalho para sair daí, precisou haver uma guerra para eles serem desalojados, porque havia o padre Antônio Vieira foi pregar no Maranhão, foi pregar nas igrejas de São Luís, porque isso representava para Portugal e para o mundo colonial que disputava essas fronteiras, só Portugal, Espanha, França, Holanda, que fizeram guerras pelo mundo afora para ter colônias, mas nós desprezamos essas potencialidades, entendeu? Então, a ideia é você transformar isso aí em reservas ambientais para os países ricos. Aí você cria uma legislação que dificulta a piscicultura, que dificulta a criação de camarão, que dificulta a pecuária, que dificulta a agropecuária, que dificulta tudo. Mesmo assim, quando eu lembro quando a governadora Rosiana era governadora do estado, que tinha aí uma possibilidade da instalação de uma fábrica de celulose, acho que chegou a se instalar aí no Maranhão, não sei se Imperatriz. Suzano. Imperatriz. E que havia um monte de ONG contra. Eu digo, mas a indústria de celulose é que faz a riqueza desses países que diz que são os líderes do meio ambiente. As maiores empresas de celulose do mundo são da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, sei lá de onde, é desse mundo aí que tem essas grandes empresas de celulose, mas queriam proibir uma empresa de celulose no Maranhão. É essa a mentalidade desse tipo de gente, por favor. Doutor Aldo, um dos livros que o senhor também escreveu, que é voltado para a questão da tributação, a gente tem percebido que a gente ainda precisa evoluir muito ainda nesse tema, né?
e vez por outra os estados são pegos, né, os produtores são pegos de surpresa com alguma contribuição ou um outro nome. Aqui no caso do estado, a gente tem agora uma contribuição nova, que é uma contribuição especial de grãos, para todo o volume de grãos que é transportado, né, que passa pelo estado, seja ele produzido aqui ou passando pelo estado, no percentual de 1,8%, mas de modo geral a gente vê que um ou outro estado acaba, né, surgindo algumas taxas novas, algumas contribuições novas, alguma coisa relacionada à tributação. Durante todo esse tempo que o senhor esteve aí também atuando, né, como parlamentar, qual a sua visão em relação a essa questão da reforma tributária e da tributação dentro do Brasil, e pode ser também mais direcionado para o agronegócio? É que toda reforma tributária envolve tantos interesses que termina sendo paralisada. Por quê? Porque há sempre a ideia de que uns pagam e outros não pagam. Um debate sobre reforma tributária entre duas pessoas geralmente começa assim: eu não cobro imposto de você, você não cobra de mim, e nós dois vamos cobrar da Ediana e da Lara, que não estão participando da conversa. Tá certo? Geralmente é assim: não cobre de mim, eu não cobro de você, e nós dois vamos cobrar daquele sujeito que não está participando da conversa. Quando o sujeito que não está participando da conversa toma conhecimento de qual é a reforma tributária, ele diz: não aceito. Aí para. Porque você tem sempre necessidade de arrecadação. Porque as incumbências, as responsabilidades e os compromissos dos governos vão aparecendo automaticamente. Como é que você aumenta a arrecadação? A forma de você aumentar a arrecadação é você aumentar a base da arrecadação. Não é você aumentar a alíquota da arrecadação, porque ela chega num limite e que você quebra, ou você mata a galinha dos ovos de ouro. Você é uma empresária produtiva, tem a sua atividade, tem a sua geração de receita, tem o seu lucro, e eu vou empurrando o tributo em cima de você. Uma hora você não tem mais como funcionar, você quebra. Se você, ao invés de ter só a Ediana e a Lara pagando imposto, tem mais 50 pessoas pagando, você pode até diminuir a carga tributária de todos e aumentar a arrecadação, porque você aumentou. Isso aí é o que se chama ajuste fiscal pela receita. É você aumentar a arrecadação pelo aumento do número de pagadores de tributos, que é desenvolvendo o país. Ao invés de você cobrar de 50 mil proprietários rurais, você vai cobrar de 100 mil. Você pode até cobrar menos e arrecadar mais. Mas no Brasil é exatamente o contrário. É como você concentra a arrecadação em cima de poucos e livra alguns. O padre Antônio Vieira, nesse livreto que eu escrevi com um amigo sobre a questão tributária, ele foi convidado pelo rei de Portugal, na guerra contra a Espanha, para fazer um sermão defendendo o pagamento de impostos. E ele disse uma coisa maravilhosa. Ele começa dizendo o seguinte, que o tributo tem que ser justo, que quando Cristo foi perguntado sobre o tributo, sobre os impostos, se devia pagar o imposto a César, ele diz: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas deu o caminho, diz: não, você vai pescar e dentro da boca do peixe você vai encontrar a moeda para fazer o pagamento, porque não podia onerar o indivíduo que estava sendo cobrado para pagar o imposto. Ele foi encontrar o recurso exatamente nesse peixe que foi pescado e que estava lá dentro da boca do peixe, uma moeda. E aí o padre Antônio Vieira diz o seguinte: olha, aqui o primeiro caminho é todos pagarem os seus impostos. Por quê? Porque em Portugal o clero não pagava imposto, certo? E tinha muita propriedade. As ordens religiosas eram proprietárias riquíssimas.
Os jesuítas tinham fazendas de gado aí na Amazônia, do Marajó até Tabatinga. Tinham mais de 30 fazendas de gado. A fazenda do Marajó tinha mais de 130 mil cabeças. Os franciscanos tinham mais de 30 mil cabeças só no Marajó. Mas não pagavam impostos. Então, eles têm que pagar imposto todo mundo. Tinha que pagar imposto também a nobreza. Os nobres não pagavam impostos. Então, eles eram os monopolistas do comércio. Cada família nobre tinha o monopólio do comércio, do cravo, da seda, da canela, das especiarias, e não pagava impostos, pagavam os comerciantes. Aí o padre Antônio Vieira disse: o primeiro caminho é todos pagarem impostos, para não recair sobre alguns. E ele fazia um raciocínio maravilhoso, que ele dizia o seguinte: o tributo mais pesado sobre o homem é a morte. Esse é o tributo mais pesado, é a morte. E por que ninguém reclama? Porque todos pagam, tá certo? Todos pagam, como todos pagam, ninguém reclama. Você já pensou a ideia de que uns pagassem e outros não? Uns morressem e outros tivessem a vida eterna? Não seria uma confusão no mundo. Mas como todos pagam, ninguém reclama. O princípio da tributação também deve ser esse. Então você não pode ter os banqueiros pagando pouco e lucrando muito, e os demais viventes pagando muito e lucrando pouco. Precisa encontrar esse equilíbrio. O equilíbrio, né? Sensacional. Doutor Aldo, pra gente, mais uma vez, é assim, uma aula, né? A gente só tem a agradecer pelo seu tempo, sua disponibilidade, né? Por estar aqui novamente conosco. Porque pra gente realmente, assim, é aula. É uma aula. Por isso que a gente pergunta um bate-papo, assim, suave, gostoso. E o senhor traz essa coisa da história, que eu acho que é o que mais faz sentido, principalmente se a gente olhar para esse nosso público, que é o público do agro, que tem um público que, né, acompanha a gente aqui pela rádio também, então a gente sabe que chega longe e chega lá no agricultor pequeno, chega no grande, chega para todo mundo e chega com essa fluidez, com essa facilidade, com essa transparência que realmente nos agrada e com certeza agrada também o nosso público, porque é sobre isso que a gente tem feito aqui o nosso programa, nosso Chama na Botina, né? É levar um pouco mais desse Brasil, nesse Brasilzão que a gente ama e que a gente entende que ele é realmente um grande produtor de grandes pessoas e que a gente tem que ir pro quinto mesmo, porque não tem que ter partido, não tem que ter lado, tem que todo mundo abraçar a causa e entender que juntos a gente realmente consegue produzir mais, melhor e sermos ainda mais produtivos, efetivos, né? Não só na produção agrícola, mas como o Brasil, como o mundo, como pessoas, né? E acho que é nesse sentido que a gente quer deixar com o senhor o encerramento do programa, né? E fique à vontade para falar aquilo que entender com um recado, né? Ou acrescentado que a gente não falou aqui também. Eu quero, né, antes dessas colocações, eu quero agradecer. A gente sai assim tão empolgada quando bate papo com o Aldo, né, desse orgulho nacionalista, né? Ele fala assim com uma propriedade, com uma vontade, com uma garra, com uma paixão gigante por esse país, que eu acredito estar faltando. Tá faltando muito isso, essa honra, esse orgulho de sermos desse país maravilhoso, abençoado. E para nós é muita gratidão. A gente sabe que hoje o bem mais precioso, além da vida, é o tempo.
o seu tempo é muito escasso. Então, nós te agradecemos demais esse tempo que você tirou com todo carinho. É um gentleman, não adianta dizer que não, né? Porque vamos falar com duas lá do interiorzão do Maranhão, gente, tirar um tempo para falar com essas mulheres. Então, assim, a gente vê o tanto que você se importa com esse mundo, com o Brasil, com os produtores rurais, com a população em geral. Muito obrigado mesmo, gratidão eterna. Obrigado, Lara, obrigado, Diana, obrigado aos que nos acompanham por essa conversa aqui. Eu tenho uma visão muito otimista do Brasil, de muita confiança. Eu sempre penso que as nossas dificuldades hoje, embora pareçam grandes, são pequenas diante daquelas que enfrentaram os nossos antepassados. Eu ando aqui no interior de São Paulo, visito amigos, alguns prefeitos, prefeitas, vereadores que reclamam das coisas, dos problemas, das dificuldades. E eu sempre peço para eles um momento de reflexão sobre os antepassados, sobre aqueles que, quando chegaram nessas cidades hoje, que tem rodovia, ferrovia, hospitais, escolas, câmaras municipais, prefeituras, quando eles chegaram não tinha nada. Tiveram que construir do zero, tiveram que encontrar a natureza nua e pura, e a partir dali erguer uma civilização. Eles não tinham nem para quem reclamar, eles não tinham nem para onde ir. Eles tiveram, eu vi isso também aí no interior do Mato Grosso, parentes meus, inclusive, que saíram de Alagoas, foram para o Paraná, do Paraná foram tangidos pela geada de 1975, tiveram que pegar ali a rota do Mato Grosso, de Rondônia, foram jogados em beira de boca de mata, sem nada, tiveram que construir as suas casas, tiveram que colocar água, colocar luz, construir estrada, construir escola. E quando o governo apareceu a primeira vez, foi com um helicóptero da Polícia Federal e do IBAMA para tratá-los como criminosos. Certo? Então, essas pessoas enfrentaram essas dificuldades. E hoje você vai em Sinop, em Sorriso, em Lucas do Rio Verde, em Primavera do Leste, em Nova Mutum. São cidades prósperas, modernas, com estrutura, com escolas de boa qualidade, com hospitais, com conjuntos habitacionais, com asfalto. Então, isso foi sendo construído. Então, as dificuldades maiores nós já superamos. Então, vamos dar a nossa contribuição, tá certo? A nossa contribuição para que amanhã ou depois olhem para nós como nós olhamos por nossos antepassados, com um gesto de gratidão. Então, vamos fazer a nossa parte. O Brasil precisa e o Brasil merece. E a vocês, duas, parabéns pelo trabalho, pelo que fazem de divulgar, de promover, de debater a agricultura, a pecuária, a agroindústria, que é parte fundamental da discussão do Brasil. Tá bom? Um grande abraço e até breve, se quem Deus sabe, quiser. Eu apareço aí por Balsas para abraçar vocês pessoalmente. Tá Venha. bom? Amém. Venha, o convite é mais do que feito. Muito obrigada, doutor Aldo Rebelo. E é isso, gente. Mais um Chama na Botina chegando ao fim. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. Tchau, até tchau. mais. Tchau, tchau. Até o próximo. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras. Ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa:
horta, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas, foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade.